Muito boa tarde a todos os presentes neste momento de hoje, sexta-feira, 22 de março deste ano de 2024. Na cidade La Estrella, lá no Chile, onde está se dedicando ao reverendo Ricardo Arzúa Flores e a congregação La Estrella Resplandeciente de la Mañana. Que Deus abençoe grandiosamente e que juntamente com o reverendo Ricardo Arzúa Flores e os irmãos que estão lá, que estarão orando, louvando e recebendo a palavra de Deus, o ensinamento deste tempo final, o qual é dado através ou por meio dos ministérios do Filho do Homem, que está cumprindo neste tempo final essa promessa de dar a fé de rapto aos escolhidos, o Filho do Homem. Deus escute tudo e receba tudo o que façam nesse lugar. E seja o nome do Senhor, seja glorificado e Ele responda vossos pedidos. E que continuem se preparando para obter as promessas de Deus pertencentes a este tempo final, as quais estão contidas nas Sagradas Escrituras e que são para serem recebidas pelos escolhidos de Deus deste tempo final. E poder ver que Deus está realizando, fazendo o seu programa conforme a como Ele prometeu. E é na forma que o mundo gentil não esperava. E até mesmo os mesmos crentes da mensagem do reverendo William Branham e da mensagem do doutor William Souto Santiago, lhes surpreendeu, lhes causou surpresa o cumprimento daquilo que eles mesmos estiveram esperando. Agora, para os escolhidos, é de grande bênção e de grande avivamento, porque para eles também, mesmo que tenha sido algo tão simples, eles olham para o cumprimento disso que foi prometido e o receberam ou têm recebido, creram nisso e obedeceram essa voz e estão escutando essa voz e estão se preparando para receber as promessas. Porque, como não foi falado de como seria, quando seria e em quem seria, ou seja, falando diretamente, porque o sétimo selo, que é a vinda do Senhor, o sétimo selo não foi aberto, esse selo, senão que ele seria aberto em uma grande carpa catedral. Os escolhidos de Deus, quando Deus abre para que eles recebam as promessas que foram faladas, e que chegou-se ao tempo onde tudo iria estar sendo aberto depois de que o povo de Deus estivesse trabalhando e orando para que essa grande carpa catedral surgisse. E ao surgir esse lugar e ver que Deus já está operando no meio do povo, e mesmo que faltem 2 ou 3 detalhes, os quais se estão fazendo e se está cumprindo tudo aquilo que Ele já viu, que esse lugar tinha ou teria, à medida que vai se fazendo isso, essas coisas, Deus também vai realizando, fazendo sua promessa, e está cumprindo tudo o que Ele prometeu, de uma forma tão simples que eles olham e dizem:
Isto é o que eu estava esperando e é tão simples que eu posso entender e posso vê-lo, porque é um povo com percepção profética. O manufaturado, não, isso não pode ser possível, isto não pode ser desse jeito, dessa forma. Já tal coisa já se cumpriu. Agora, eu vou esperar para que voltem os que são crentes do reverendo William Branham, da mensagem. Ora, eles pensam que ele vai voltar, e aqueles que são crentes do Dr. William Souto Santiago e da sua mensagem vão pensar que ele vai voltar. Mas os escolhidos de Deus, crentes no reverendo William Branham como precursor da segunda vinda do Senhor e crentes nesse anjo que nos trouxe as boas novas, no Dr. William Souto Santiago, crentes nesses poderosos mensageiros, eles dizem: isto é o que Deus está fazendo neste tempo presente, e eu creio nisso, e tudo o que trouxe como precursor o reverendo William Branham, eu estou vendo agora o que ele precursou, e as boas novas, as boas notícias que nos trouxe o Dr. William Souto Santiago, eu também creio nelas de todo o coração. Porque, da mesma forma, assim como foi precursado, diz o nosso irmão William, o povo tinha ou teria que estar vendo o cumprimento disso que foi precursado, que quando o precursado estivesse presente cumprindo isso, não se lhes passasse em branco despercebido, ou seja, tudo o que foi precursado pelo precursor, ao ser cumprido ou se cumprir, não se lhes passasse em branco, e não se lhes passaria em branco aos escolhidos, porque o aviso, a advertência sempre, o precursor a Deus sempre advertiu, e também esse arcanjo que trouxe as boas novas disse: se não vigiarem, lhes passará em branco despercebido. Agora, o escolhido de Deus sempre esteve vigiando. E vejam que neste tempo final, quando Deus está realizando, fazendo tudo aquilo que Ele prometeu, Ele o realiza, o faz da forma em que Ele já o tinha no seu programa. E os escolhidos, ao vê-lo, ver esse cumprimento, dizem: isto era o que eu estou esperando, estava esperando. E agora eu vejo o cumprimento daquilo que foi precursado, anunciado. Agora eu vejo as boas novas que também trouxe esse mensageiro. E agarra-se, fica agarrado dessa promessa cumprida, porque Deus, quando cumpre uma promessa, uma profecia, sempre está velada. Ou seja, essa palavra a qual ele falou está velada e estará revelada sempre em um ser humano, em uma pessoa. Quando é falada uma profecia de um mensageiro que vem, quando, pois, Deus a cumpre em um ser humano, e assim é como é com indivíduos, o mensageiro, e como grupo, pois os escolhidos dessa era, dessa dispensação, está cumprida e estaria cumprida nesse grupo, e como indivíduos na pessoa, individualmente, ou seja, que estamos vendo neste tempo final, em seres humanos, tanto no instrumento como nos escolhidos de Deus, essas pedras vivas que estariam, neste tempo final, recebendo essa fé de rápido. Para os outros, não podem ver nem verão esse cumprimento, porque como para eles não é a promessa de transformação, eles têm que continuar sendo incrédulos, e cada vez mais e mais e mais e mais vai-se nessa parte de incredulidade, vai aumentando, e pelo contrário, bem melhor vão ser como esses instrumentos do diabo na primeira vinda do Senhor, que pelo contrário injuriavam ele. Olhem, desde o princípio do ministério de Jesus, o diabo a ele dizia: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui desse barranco. Já queria que ele se suicidasse, ou
Fala com que estas pedras se transformem em pão. Ele sabia que estava em jejum, e se ele comesse, morreria. Essa sempre é a intenção do diabo, que morra, que os instrumentos de Deus morram e também os escolhidos morram. E como Deus, através dos seus mensageiros, não vai satisfazer a nenhum desses incrédulos que são os filhos do diabo, ele não tem que cumprir as coisas quando eles digam ou falem, que fiquem aí batendo as pernas, dando coices e aumentando o juízo divino sobre eles. E Deus cumprirá tudo no seu devido momento ou tempo, como quando disseram ou falaram lá: se tu és o Filho de Deus, por que não desces da cruz e salva-te a ti mesmo? Vê, tentando para fazer um espetáculo para eles, quando Deus não é esse personagem, o tipo de pessoa que faz espetáculo para convencer os incrédulos aos filhos do diabo. Neste tempo final, a obra é tão e tão grande a que Deus está realizando, fazendo que só o grupo de escolhidos de Deus são os que serão transformados. Os outros, você já pode ver e já pode identificar, tanto aqueles que fazem publicamente como aqueles que estão por trás, que também validam tudo isso, dando o incentivo a tudo isso que se fala e vai se vendo já publicamente, todos os que estão combatendo a obra de Deus. E assim aconteceu lá no tempo de Jesus, quando por todo esse momento que está acontecendo, lembre-se que cada evento, o acontecimento ocorre no dia a dia de viver, e lá diziam: tu não és também um deles? Ou seja, publicamente já falavam abertamente, e tudo isso era visto por todas as pessoas viam tudo isso, e neste tempo final, neste tempo do fim, vejam, tudo está sendo dado a conhecer publicamente quem são aqueles que estão recebendo o cumprimento dessas promessas e quem não, e aqueles que não, e também dos que não estão recebendo aquilo que o reverendo William Branham prometeu e profetizou, e aqueles que não estão recebendo as boas novas que o nosso irmão William Soto Santiago disse, e ele recalcou que estivessem vigiando para que não passassem em branco, e esses também, de uma forma ou de outra, se dá a conhecer, dão a conhecer a sua posição, porque cada um tem que se colocar na posição que lhe cabe, que lhe corresponde. Tem um lugar onde ele diz que o indivíduo tem que se colocar, se posicionar na posição que lhe corresponde, que lhe cabe, seja virgem prudente ou seja virgem fátua. Portanto, cada um está se colocando no lugar que lhe cabe, e já publicamente já se vê quem são os escolhidos e quem não são. E isto é uma luta espiritual que depois se transforma numa luta que vai terminar ou finalizar nesse aperto cada vez mais e mais, onde ou nele tudo o que faltar por se cumprir vai se cumprir neste tempo final, neste tempo do fim, mas será de bênção e será a grande vitória no amor divino. E isso foi mostrado nessa visão que foi dada para o reverendo William Branham, a visão da carpa da tenda. Portanto, já tudo isto aconteceu em escala, talvez não em escalas tão grandes ou grandiosas como aqui está, e vai crescendo neste tempo final, o qual já mais abertamente o inimigo vai se mostrando e dando a conhecer as cores, porque os únicos que apontam, assinalam e combatem, e blasfemam e falam contra o programa divino e dizem que isso não é, que isso é do diabo, que isso não pode ser assim, é o diabo. Os escolhidos de Deus glorificam a Deus e lhe dão graças a Deus por esse avivamento que Deus está dando para a sua igreja, que é porque a igreja noiva estava esperando.
eles agradecem a Deus que Ele cumpriu a sua promessa, de que em uma grande carpa catedral, Deus estaria dando a fé de rapto e estaria revelando o mistério do sétimo selo, estaria revelando o nome novo e todas essas coisas. Eles estão agradecidos a Deus e cada vez esse avivamento aumenta dia a dia, cada vez mais e mais. Mas vejam, está o outro grupo, que aponta, assinala e diz que isso não pode ser assim, isso é Beelzebul, e esse é um impostor, esse é um usurpador. Vê? Dão a conhecer de que espírito eles são. São espíritos do diabo, os quais depois, mais adiante, lá na frente, eles perceberão, se darão conta disso, e será muito, muito tarde para essas pessoas. Eles vão fazer companhia a Judas Iscariotes e para todas essas pessoas que se rebelaram contra também durante o tempo dos apóstolos e dos 7 anjos mensageiros. Ou seja, que eles, os deste tempo final, os quais estão combatendo o programa divino, o instrumento e o grupo de escolhidos de Deus, eles vejam, também ao serem os últimos, vejam, eles serão os últimos que vão desaparecer depois do reino milenial e a condenação que será para eles, a qual será, e eles serão lançados no lago de fogo. A condenação deles é a mais extensa que perdura, e são os últimos que vão desaparecer. Será o sofrimento mais longo, duradouro que um ser humano possa obter. Aqueles que têm combatido a segunda vinda do Senhor neste tempo final, assim que já, olhem, de antemão, o juízo já ditado desde este tempo final, o que eles receberão para alma, espírito e corpo. E essa parte, que é onde estaria a alma, veja, aí aqui está operando o espírito de Satanás. Tudo será destruído dessa pessoa. Mas para os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, os predestinados de Deus que estão recebendo as bênçãos contidas na dispensação do reino e era de pedra angular, para eles será a promessa neste tempo final da transformação dos seus corpos e ir para a ceia das bodas do Cordeiro, reinar por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Essas são as promessas para os escolhidos de Deus, os que estão sendo preparados neste tempo com a mensagem, com o ensinamento sobre carpa. E, dessa forma, receber essa grande visitação angelical, a qual brevemente estará sendo cumprida na nossa era e nossa dispensação. Assim que, irmãos, lá na congregação que pastoreia o reverendo Ricardo Arzúa Flores, na cidade de La Estrella, no Chile, Igreja La Estrella Resplandeciente de la Mañana, continuem agarrados, conectados com a grande carpa catedral, tal como foi falado que se fizesse, e se preparando para receber as promessas. Vocês, como todo o povo que está fazendo isso, é um povo obediente. E por causa disso, não são duros de serviço. E não taparam seus ouvidos para ouvir as palavras do Espírito Santo neste tempo final, tal como foram em tempos passados ou do passado. Taparam seus ouvidos e colocaram seu coração como diamante para não ouvirem as palavras que Deus falava através dos seus profetas. Isso está em Zacarias. Agora, isso aconteceu com eles, e neste tempo final tem um grupo que está tapando os seus ouvidos e colocando o seu coração duro, coração como de diamante, mas os escolhidos de Deus estão
com o coração aberto e com vossos ouvidos e todo o nosso ser recebendo esse ensinamento. E cada vez vai se marcando mais e se identificando mais, e para nós é uma bênção ser identificados como os escolhidos de Deus. Para outros vão se identificando como incrédulos. Agora vejam que tudo isso tem que ser dessa forma, desse jeito. Não pode ser de outro jeito, porque todo o tempo tem acontecido isso assim. E quanto mais neste tempo no qual estamos vivendo. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde e continuem se preparando para as grandes promessas que estão por serem cumpridas neste tempo. Sem desmaiar, desvanecer, desanimar, porque breve seremos transformados. Que Deus os abençoe e guarde, que Deus sempre responda a vossos pedidos desde esse lugar, e que esse lugar seja de grande bênção para todos os que cheguem até aí ou até Ele para escutar, orar a Deus, louvar a Deus e escutar Sua palavra. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Marcos.